Olá, estamos aí de volta no quarto encontro das terças-feiras, dia 18 de março. A ideia nessa apresentação é dar continuidade àquele debate que a gente vinha fazendo sobre o que caracteriza a pessoa como alguém ou como algum. E, dando continuidade aos debates anteriores, nós estamos pensando no que promove a humanização e o que promove a barbárie. E é nesse sentido que trazemos as consciências para pensarmos de que maneira que as consciências mobilizam e movimentam todo o processo de mudança, todo o processo de metamorfose que nós sofremos nesse movimento de romper a condição de algum para ganhar e assumir a condição de alguém. E é com esse propósito que vamos iniciar com um poema maestoso, Manontropo, que nos ajudará a pensar sobre consciências. Então vamos lá. Maestoso Manontropo. Ser honesto, mas não tanto. Ser bom, mas com limites. Ser solidário com restrições. Ser virtuoso sem incomodar. Brilhar sem gerar sombra. Essa é a regra. Ter cautela ao direcionar a luz e saber que um pecado vale e anula 1000 virtudes. Deva sempre ser esperto e prudente. E este é o código. Entender que o poder determina a identidade ao saber que se é apenas o que se é. Como devemos lidar ao assumirmos a lealdade diante dessa regra e desse código? Sabendo que estamos nele e cabe perguntar o que fazemos com eles. As vantagens compensam a consciência? Neles estamos, desfrutamos, reproduzimos e usufruímos. Ou desafiamos, enfrentamos, repelimos, denunciamos. Enfim, vivemos em sociedade que se diz ética, séria, plural, mas lembre-se, fui aconselhado a ser maestoso Manontropo. Esse poema eu escrevi lembrando de um colega que quando nós escrevíamos livros didáticos, ele de matemática e eu de ciências, e eu era muito exigente com alguns aspectos que eu não abria mão. Ele, Jacobo, maestoso Manontropo, seja majestoso, seja exigente, mas não tanto, com calma, devagar, com a dor e o santo de barro. Eu não segui o conselho dele. Meus livros tiveram um pico de vendas e depois uma queda mortal. Estão aí para ser relançados. Mas vamos voltar para as consciências. A minha intenção com essa apresentação de hoje é justamente trazer para vocês um PowerPoint para debater que o humano humanizado é incompleto, inconcluso e inacabado. Mas a liberdade está na consciência de ser mais, como indivíduo e como ser coletivo. Ser mais é a última palavra, a última expressão da ontologia de Paulo Freire. Paulo Freire caracterizava o humano como o sujeito que é incompleto,
é inconcluso, é inacabado. Por que incompleto? Nós estamos em permanente processo de mudanças. Inconcluso, que nada nesse contexto de vida é algo que chega a uma conclusão final. Incompleto, inconcluso e inacabado, que nós estamos sempre insatisfeitos, sempre querendo mais. Por isso, a máxima do ser mais. Eu me humanizo, eu me liberto quando eu tenho consciência do que é esse meu ser mais. Assim, então, um ponto importante nessa apresentação é saber que o colonizador e o tirano dominador, ele nos carrega com marcas dos seus ideais, das suas propostas, dos seus interesses. Então, e essas marcas estão impregnadas em nós. Nós repetimos o modelo que o colonizador quer que a gente repita. E essa prática, essa dinâmica de repetir o modelo, ela está aí. E a libertação está. Como é que eu extirpo essa marca do dominador e do colonizador que está impregnada em mim? Essa é a proposta objetiva de como promover libertação. Bem, então vamos ao nosso PowerPoint de hoje. Aqui está o Laboratório Educação, Metamorfose e Emancipação, o LEME. Nele trabalhamos as consciências como conceito relevante para o debate referente à educação da humanização. E esse é a minha apresentação, meu nome, né, meu canal e a data em que se fez isso. Então, consciência, substantivo feminino que nomeia e identifica o conhecimento que está inserido no âmago mais profundo, como memória de cada pessoa. Esse conhecimento é decorrente das percepções de cada um durante suas vivências nessa aventura nominada como vida. Vivências ocorridas na interação de cada pessoa com tudo que está à sua volta, no espaço planetário onde cumpre sua existência. Bom, como eu já falei, a ideia é debater as consciências para compreender o quanto nós somos alguém e o quanto nós somos algum. E Paulo Freire nos traz, inicialmente, 3 categorias de consciência, que é a consciência transitiva, aquela que promove movimento, trânsito. A consciência intransitiva é aquela que impede o trânsito, paralisa e que, de certa forma, provoca a morte. E a consciência fanatizada é aquela em que a pessoa se acredita tanto numa certa posição que esquece que ele é alguém e não é um algum manipulado e controlado por alguma ideologia ou algum discurso de dominação. E aí, Paulo Freire ainda nos traz outras 3 categorias, que é a categoria de consciência opressora, aquela que gera a miséria. A consciência oprimida é aquela que rouba a humanidade. E a consciência de libertação, que é aquela que eu já falei, que é o exercício de expulsar, expurgar da nossa mente, do nosso interior mais profundo, essa dinâmica e essa posição de consciência oprimida, de consciência opressora, consciência fanatizada e consciência intransitiva, e valorizar cada vez mais, na perspectiva da libertação,
a consciência transitiva, de trânsito, de mudança, de metamorfose. Então, dessas 6 consciências que a gente acabou de ver aqui, nós temos então um prolongamento dessa argumentação, trazendo novas possibilidades, mais algumas possibilidades de consciências muito presentes no nosso cotidiano, que é a consciência séptica. Tem que ter tudo limpo, tudo, né, arrumadinho, tudo claro. Consciência romântica, tudo vai voltar ao normal. A consciência alienada, nossa, mas é isso que está acontecendo. A consciência ingênua, a consciência mítica, a consciência crítica, e a consciência fenomenológica. É claro que na perspectiva da libertação, nós trabalhamos com a dimensão da consciência crítica e da consciência fenomenológica. Crítica porque são argumentos defensáveis para lidarmos com a opressão e a barbárie. E a fenomenologia como a compreensão de como é que você, no seu interior, está aprisionado, está sujeitado aos ditames do tirano, do opressor e do dominador, do colonizador. E, continuando então, nós chegamos a uma concepção importante de debater que a questão das consciências, elas não se dão de forma linear nem finalizada, e não se dão de forma individual. A consciência é um processo coletivo. E aí, um ponto importante que nós vamos debater daqui para frente é como é que nós reconhecemos esses aspectos da tirania. E aí eu trago 2 autores, Axel Honneth e Henri Lefebvre. Axel Honneth com a teoria do reconhecimento e Lefebvre com a teoria das representações. Então eles perguntam assim, como eu me reconheço? Como eu me represento? O que faço para ser reconhecido? E o que faço para ser representado? Como os outros me reconhecem? Como os outros me representam? Reparem essas perguntas, faça a pergunta para você e analise. E veja, então, como eu me apresento, o que eu faço para ser reconhecido, como os outros me reconhecem, me apresentam. Frente a quê? Frente às forças e poderes a que eu estou submetido e com os poderes com os quais exerço ações sociais e coletivas. Esse é o ponto importante. Como eu me reconheço, me represento. Então, a teoria de reconhecimento, a teoria de representação, vinculada às forças e poderes que constituem o nosso cotidiano. E aí a gente tem mais essas questões agora que eu faço a você. O que é para você uma força relacionada com as relações humanas? Indique uma forma de poder presente em seu cotidiano. Aponte formas de poder e forças que você aplica em suas relações com outras pessoas. Veja, estamos colocando aqui não uma dimensão em que em que você sofre força e poder. Não, você também exerce. Esse é um ponto importantíssimo para a gente discutir essa questão que vem agora. Então, escolha um poder que você exerce na sociedade e um poder ao qual você está submetido na organização social a qual estás imerso. Reflita como você atua nas relações interpessoais com relação ao poder que selecionaste. Reflita também como você lida com essa modalidade de poder quando você o exerce com outras pessoas e como você reage quando está submetido a essa modalidade de poder. Destaque também formas como essa modalidade de poder pode viabilizar a barbárie e como pode promover a emancipação da vida e humanização das pessoas
e ambientes? Essas 4 perguntas são um exercício que eu proponho para cada um refletir para si mesmo e levar para o seu grupo. Agora, esses aspectos de força e poderes caracterizam o que vem a ser política. Então, política, o que é? É a política, como conceito, se organiza para das forças e poderes a que as pessoas estão submetidas e que elas exercem. Na continuidade, política se caracteriza por ser o debate que as pessoas desenvolvem diante das forças e poderes que são submetidos e que exercem. E conclui-se essa concepção de política na medida em que a pessoa assume as responsabilidades decorrentes das ações que promove com base nas forças e poderes que está submetida e exercendo. Veja, política não é governo. Política é toda ação humana que envolve forças e poderes. Eu diria até um pouco mais, todas as forças e poderes que nos atingem e que nós também exercemos. Porque meus gatos aqui em casa, eles mandam um bocado. Os cachorros também. E as minhas plantinhas também. Então, são vários aspectos que nós temos que levar em consideração quando se fala de relações com força e poderes. Enfim, continuando. Então, eu deixo esse texto para que vocês deem um pause e façam a leitura calma e tranquila e reflitam sobre esses aspectos. E aí a gente chega à conclusão de que ninguém tem o direito de dizer que é apolítico, porque não cabe a cada um dizer, negar, rejeitar, não levar em consideração as forças e poderes com as quais submete e está submetido. Essa condição de opressor e oprimido, mediado por Paulo Freire, colonizador e colonizado, né? São ações políticas e nós temos que estar atentos. Nós submetemos e nós somos submetidos. Então, já conversamos bastante sobre essa história do que é o oprimido, né? Quer dizer, oprimido é aquele que teve a sua humanidade roubada, vilipendiada. Então, o oprimido não é apenas aquele que está lá levando chicotada, não. É aquele que mandou dar chicotada. Aquele que mandou dar chicotada é muito mais desumanizado do que o que está apanhando. Essa é uma concepção importante de Paulo Freire. E aí, leiam com calma, leiam com atenção esse material que eu estou disponibilizando aí para vocês. Então, a opressão, ela é uma decorrência da falta de humanidade. E o opressor é aquele que rouba a humanidade do outro. Então, essa é uma discussão importante. O quanto é que eu exerço no meu dia a dia posturas opressoras sem me dar conta que estou sendo opressor. Então vamos adiante. Então, voltando aí ao nosso texto, né? Eu peço que vocês leiam com atenção. Combater a opressão é revitalizar a humanidade. Então é interessante a gente olhar aquelas imagens do TikTok. Quantas botam com piada, com gente rindo quando alguém cai e se machuca. Sabe, será que isso aí é humanizar? Ou é brutalizar cada vez mais as pessoas? Achar que o engraçado é a dor que o outro está sentindo. Então, eu gostaria de pedir que vocês lessem com atenção esse material que eu estou disponibilizando e que possamos, de alguma forma, compreender
que a teoria é algo fundamental para se conseguir fazer esse movimento. E aí eu trago Mannheim, quando ele diz que ideologia como discurso e ação de quem e do que manda e domina. E a utopia como discurso de quem resiste ao que é imposto como regra do poder e dominação. Olha que interessante, a gente usa a palavra ideologia, a gente usa a palavra utopia sem se dar conta de que ideologia é o discurso da dominação, é o discurso da dominação. Faça. E a utopia é por quê? Calma, vamos pensar se eu devo fazer? Então, isso aqui é a utopia. E aí é muito importante que a gente entenda a construção da palavra. Porque quando se fala em topos, topos é lugar. Não existe a possibilidade de se falar de um lugar sem se falar de tempo. Então, temos que trazer a cronia. E se falamos em espaço e em tempo, temos que falar de conhecimento, Sofia. Então, eu trago aqui, como brincadeira, uma convicção de que sempre formos usar a palavra utopia, pensemos em utopia, ucronia e o Sofia. E assim trago mais essa reflexão de que a utopia é a resistência para promover uma situação da vida, para evidenciar e superar a barbárie. E aqui então uma rápida reflexão e de novo, um pequeno exercício para ver onde você percebe e encontra relações de força e poder dominando o nosso cotidiano. E apresento agora uma rápida conversa mostrando que essas consciências elas têm uma concepção e o que eu trago agora é uma síntese do que Álvaro Vieira Pinto, que foi uma das inspirações de Paulo Freire, escreveu ainda no final da década de 40, início da década de 50. Então, são uma rápida concepção daquelas 7 consciências que eu trouxe para vocês lá no começo. E aqui, então, eu mostro a interação direta que tem entre o debate do que é consciência e do que é política. E por isso, eu preciso trazer para vocês mais um pouquinho dessa discussão. Reflitam sobre isso. Esse canal tem esse propósito. O propósito de trazer essa discussão. Quais são as forças e poderes que eu exerço e a que estou sujeitado? Quais são os debates que eu faço com as forças e poderes que eu exerço e que eu estou submetido? E quais as responsabilidades que referendam as forças e poderes que eu exerço e a que estou submetido? E aí, na educação, a educação é um processo absolutamente político, porque ele busca tem uma dimensão ideológica, que são os conteúdos e as convicções dos livros e dos professores e das instituições, mas também são utópicas, que manifestam as resistências em favor da vida com dignidade. Então, a educação é política, porque ela é um grande embate do que nós falamos no primeiro encontro, de tensões e tensões. E aí eu trago de novo Axel Honneth
com essa discussão das representações e dos reconhecimentos, e para isso eu trago para vocês a lembrança das 13 consciências tratadas nesta apresentação. Eu desejo que todos consigam compreender esse processo como um processo de luta, como um processo de construção, como um processo de metamorfose. E aí eu trago este pensamento. Vamos somar os homens, diminuir as dificuldades, multiplicar as ideias, compartilhar e dividir os lucros. Bem, vamos adiante ainda com alguns recados finais. Para encerrar, eu mostro esse quadro com esse conjunto de 3 livros. São 3 livros de poesia da minha autoria. O volume 1 da Trincheira à Vida, volume 2 da Beleza Sublime, volume 3 da Alvorada ao Anoitecer. Eu tenho disponível esses 3 volumes por R$ 130. Encomende o seu, enviando o recibo do Pix para esse endereço do Gmail, que é também a senha para fazer o Pix. Comunico também que eu realizo monitorias. Então, se tem alguém que faz doutorado, vai mestrado, está com dificuldade no desenvolvimento do seu trabalho, estou aqui disponível e me ligue, entre em contato para a gente conversar e combinar como fazer essa atividade profissional, tá? E para encerrar, eu agradeço sua atenção e seu carinho. Aguardo seu retorno de 2 formas, uma enviando perguntas e comentários sobre o que foi apresentado até aqui. Outra é que atendas ao convite de voltar a cada terça-feira e sexta, quando novas apresentações são postadas nesse canal, @ErnestoJKaim. E deixo meu abraço fraterno e amigo. Ao lado eu tenho a foto da escola onde eu, durante a década de 1950, eu fiz aí a minha primeira etapa de escolarização. Fique então meu abraço fraterno e amigo. Muito grato.